seja bem-vindo ao podcast Momento Ciência do CREFIT 3. Aqui é um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm conversar com você, que é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, a respeito de ciência, para você que está na linha de frente da assistência, na sua clínica, no seu consultório, nos hospitais, na assistência domiciliar, e tudo numa linguagem muito fácil de você compreender, você que não tem muita intimidade com a linguagem científica. E você pode ser de qualquer especialidade, que ainda assim você vai entender a respeito do tema da especialidade específica que vai ser tratada hoje aqui. Eu sou Mônica Farias, eu sou jornalista do CREFIT 3 e hoje eu vou conversar com a doutora Adriana Lunardi. Doutora Adriana, professora, doutora. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer para mim estar aqui e contar um pouquinho de um estudo que a gente fez, que espero que ajude a melhorar a prática clínica dos fisioterapeutas que trabalham em enfermarias. E um estudo que, até onde eu entendo, ele gerou um artigo que foi depois reconhecido, premiado, e gerou também uma cartilha que é bastante útil para os profissionais que atuam principalmente em hospitais, e que foi um artigo que nasceu de uma dissertação de mestrado de uma orientanda sua, a doutora Nayara Moreno? Exatamente. A Nayara fez mestrado comigo, defendeu em 2018, e em 2019 a gente publicou o produto, o estudo gerado no mestrado dela, no Jornal de Fisioterapia, no Journal of Physiotherapy, que é um jornal australiano, que é hoje o jornal de maior impacto, com maior fator de impacto na área da fisioterapia, e esse artigo recebeu o prêmio de paper do ano de 2019. E esse foi um estudo que nasceu de uma vontade que a gente tinha de pensar numa intervenção simples para tentar manter os pacientes idosos ativos durante a hospitalização. A gente sabe que esse é um tema bem recorrente dentro da terapia intensiva, a preocupação do paciente ficar parado muito tempo e perder mobilidade, independência nas atividades de vida diária, força muscular. E é pouco estudado em enfermarias, mas os idosos que hospitalizam, na literatura mundial, 20% deles entram andando com as próprias pernas, e acabam tendo alta precisando de algum dispositivo de marcha, como uma bengala, um andador, no mundo todo. Isso não é uma exclusividade brasileira, e tem estudos franceses, australianos e brasileiros mostrando a mesma coisa. E aí, como todos nós temos a parte assistencial, como parte do nosso dia a dia de fisioterapeuta, a gente, conversando de qual era o projeto que a Nayara faria no mestrado dela, a gente chegou, junto com a equipe do IANSP, no consenso de tentar estudar, criar um instrumento de orientação para o paciente que fosse simples e que a gente queria testar se ele realmente era efetivo, se ele traria um resultado deixando o paciente menos tempo parado durante a hospitalização e, consequentemente, perdendo menos função, capacidade de andar, de se mexer sozinho e tal. E foi essa a proposta do mestrado dela, e a gente conduziu esse estudo numa enfermaria do IANSP, aqui de São Paulo. Quer dizer, então, que a constatação, o que vocês viam, era um paciente entrando andando com as próprias pernas, como você falou, e saindo precisando de um auxílio, de uma bengala, de um andador. E isso foi o que gerou o incômodo em vocês e que fez surgir a pergunta de pesquisa, Sim. que é como a gente fala, a Isso. pergunta, a questão, a angústia que leva o pesquisador a querer descobrir algo mais. A pergunta, não, assim, eu como não pesquisadora da área, pesquisadora de outra área, eu pensaria o porquê deles entrarem nesse estado de uma situação A para uma situação B, de andando para não andando. Mas vocês foram por um outro caminho. O que poderia, que intervenção poderia ser realizada para que de A para B não acontecesse, de A para A acontecesse? Isso. A gente já tinha evidência científica do que acontecia. Então, um dos primeiros estudos que foram publicados e que teve uma super repercussão mundial foi orientada pelo professor Celso Carvalho, que foi meu orientador de mestrado e doutorado,
que foi a Milena Sayura que fez esse estudo em 2007, se eu não me engano, ele foi publicado. Ele já mostrava que idoso hospitalizado, independente do motivo da hospitalização, depois de 5 dias, já perdia força muscular generalizada e a capacidade de andar. Então, eles fizeram um teste de caminhada de 6 minutos, que é um teste bastante usual na área, né? Que o paciente anda uma metragem durante 6 minutos e a gente faz a mensuração dessa metragem. E eles mostraram que depois de 5 dias o paciente já perdia essa capacidade de andar, velocidade, diminuir e tal. Então, isso já é uma coisa que a gente sabia o que acontecia. O que a gente não tinha ainda, pelo menos não com repercussão mundial, assim, era como prevenir que isso pudesse acontecer de um jeito barato e de fácil aplicação em qualquer lugar no mundo. Existem hoje estudos em UTI, principalmente, que usam recursos muito eficientes, como jogos virtuais, realidade virtual, que é muito legal. As evidências mostram que realmente funcionam, mas a gente sabe que isso não é acessível em todos os cantos do Brasil, né? Num país desse tamanho e com a desigualdade social que a gente tem entre as regiões, principalmente. Então, a gente tentou pensar numa intervenção que fosse simples, que os fisioterapeutas pudessem adaptar para a sua realidade, né? Que a gente fala que o Brasil é um país continental, porque as rotinas, os hábitos aqui do Sudeste são totalmente diferentes do Norte, ou muito diferentes do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Então, a ideia era a gente testar um instrumento com atividades descritas lá. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Usuais para os pacientes da nossa realidade, mas que ela pode ser adaptada para todas as regiões e perfis de pacientes de enfermarias por aí, pelo Brasil e pelo mundo, assim. Então, a ideia da gente procurar um jornal, publicar num jornal de boa repercussão, era isso, era poder ter a chance de espalhar a ideia, porque o instrumento não foi a gente que inventou, né, uma cartilha de orientação, para o mundo e testar se isso funcionava. E funcionou. E como é que vocês fizeram para descobrir, para encontrar as respostas para essa dúvida de vocês, se funcionaria ou não? A gente fez o que na pesquisa é o que a gente considera o padrão ouro, né? Que é um ensaio clínico controlado com avaliação cega. Esse nome chique quer dizer que a gente está testando, comparando uma intervenção, né, um tipo de procedimento, de tratamento, comparado com outro. Então, a gente comparou o que a gente chamou de grupo controle, que é o tratamento usual que qualquer paciente recebe numa enfermaria. Então, ele fazia estímulo de deambulação, ele fazia fisioterapia respiratória, ou o que ele precisasse para a condição clínica dele. E o grupo intervenção, além dessa fisioterapia tradicional que os pacientes de enfermaria recebem, a gente orientou um fisioterapeuta, foi lá no quarto do paciente quando ele internou e mostrou essa cartilha, que é uma cartilha ilustrada, onde tem lá, é uma cartilha, sei lá, com 6 páginas, bem curtinha, com letras grandes, né, para os pacientes idosos conseguirem ter depois de apoio lá para relembrar as orientações. O fisioterapeuta ia lá e falava para ele, primeiro, por que era importante ele se mexer durante a hospitalização, né? O que acontece no corpo da gente quando a gente fica muito tempo parado, que é o normal dentro de um hospital, que é uma rotina super monótona e pouco espaço físico e tal. E também lá tem ideias de o que tipo de atividades o paciente podia fazer, mesmo dentro do seu quarto ou na enfermaria, para se manter o mais tempo possível se mexendo, né? Que a gente chama de fisicamente ativo, né? E foi isso. Então, a gente, conforme os pacientes internavam nessas 2 enfermarias onde a gente rodou o estudo, eles eram aleatorizados, né, para o grupo controle, que é o que recebia o tratamento tradicional, e o grupo intervenção, que era o tratamento usual adicionado dessa cartilha, onde ele recebia essa orientação pessoal, assim, individual. E aí, a gente avaliou durante os dias de internação, com um equipamento que parece um reloginho, que é um monitor de atividade física, que é o acelerômetro, para ver quantos passos ele dava por dia, quanto tempo ele ficava parado e a intensidade da atividade que ele fazia, né, do exercício, se ele andava mais rápido, mais devagar, se mexia mais ou menos. Além disso, a gente avaliou a mobilidade dele, então a gente usou uma escala que chama DEMI,
Score, que é uma escala de mobilidade feita para idoso em enfermaria, que a gente traduziu e adaptou para o português brasileiro, que isso é muito importante, a gente usar escalas que outras pessoas que falam o nosso idioma entendem as mesmas coisas de que o autor da escala original em outra língua quis dizer. E também a gente avaliou a força dele com hand grip, que é aquele equipamento que a gente aperta e mostra lá a pressão que a gente consegue fazer, né, causar com aquela força. E aí, no dia de alta, a gente reavaliou, a gente não, né? Os fisioterapeutas que não eram os que orientavam o paciente, isso é muito importante na pesquisa, é um rebusco, né? É um jeito da gente tentar deixar o estudo o mais real possível, que o avaliador que faça, né, a mensuração do efeito dessa intervenção não seja a pessoa que orienta o paciente. Ele não deve saber se o paciente era do grupo controle ou grupo intervenção, porque se ele acredita que aquela intervenção vai funcionar, humanamente a gente vai acabar incentivando mais o paciente que a gente acha que a intervenção funciona do que o outro. Sim. Então, acaba enviesando, né? Isso é um cuidado metodológico que a gente tenta ter, que é cegar o avaliador, né? Esse é o termo que a gente usa. Então, o avaliador não sabia se o paciente recebeu a cartilha ou não. Aí, um cuidado que a gente fez foi tentar deixar a cartilha em todos os quartos, mesmo que ele não tenha recebido aquela orientação individual do fisioterapeuta, justamente para não permitir que o avaliador soubesse quem era do grupo controle e quem era do grupo intervenção. Então, vocês viram que a gente tentou tomar todos os cuidados possíveis para não enviesar o resultado, né? Tentar trazer o mais real dentro do ambiente controlado de pesquisa, né? A gente sabe que existe um degrau entre o que é a vida real e a vida real dentro de um ensaio clínico. Mas, enfim, aí a gente conduziu essa intervenção e quando o paciente recebia a alta médica, né, do hospital, a gente reavaliava todas essas coisas que eu falei. Então, a gente pegava lá o reloginho e via, baixava os dados lá que ele computou de tempo parado, passos por dia e tal. A gente reaplicava essa escala de mobilidade, que é uma escala com 35 atividades, então, desde virar sozinho na cama, sentar sozinho na cama, até coisas mais complexas, atividades mais complexas, como conseguir pegar uma caneta no chão, sem cair, né, sem desequilibrar, e isso tudo é pontuado nessa escala. Então, a gente fazia, de novo, todas as tarefas no momento da alta e a avaliação da força de preensão palmar, para comparar os resultados de depois com os de antes entre os grupos. E aí a gente corre uma análise estatística, que foi cega também, né, para tentar tirar o máximo de viés possível. E aí, além disso, eu já vou contar os resultados. A gente, depois que o paciente ia de alta, até 48 horas depois, a gente telefonou para todos os pacientes para saber quais eram. A gente criou um questionário de barreiras e facilitadores para o paciente se mexer durante a internação hospitalar, esses idosos, os mesmos pacientes que participaram do ensaio clínico. A gente ligava, telefonava para eles e passava esse questionário com questões fechadas para ele responder sim ou não, com coisas que a gente achava que podia interferir. Então, o senhor tinha medo de pegar infecção se andasse no corredor do hospital? O senhor acha que o espaço físico favorecia a sua caminhada rotineira? O senhor acha que o estímulo dos profissionais lá da enfermaria em fazer o senhor se mexer ajudou a se manter ativo? O senhor acha que o seu acompanhante te estimular a andar ajudou a te manter mais tempo ativo? São 11 perguntas que o paciente podia. O senhor tinha falta de ar? O senhor usar oxigênio o tempo inteiro ajudou ou atrapalhou o senhor a poder se mexer mais no hospital? Então, a gente aplicou esse questionário de barreiras para também a gente ter uma resposta de rotina de dentro do hospital. Será que tem coisas que a gente poderia readaptar no hospital ou mudar no hospital que favoreceria o paciente a se mexer mais enquanto ele está hospitalizado? Pode gerar um outro artigo, um outro estudo? Na verdade, esses resultados já estão nesse estudo também. Fazem parte desse estudo? Fazem. Legal. Porque quando a gente faz o registro do estudo, existe um site que você tem que fazer o registro antes de começar, que é o registro do ensaio clínico. A gente já colocou ele lá, né, esse questionário. Então, a gente tem que divulgar os resultados juntos.
Quando a gente foi fazer a publicação, a gente já mandou tudo junto. Porque a ideia era realmente trazer uma opção de intervenção com uma reflexão também, né? Porque essa cartilha que a gente fez, não necessariamente só o fisioterapeuta é capaz de usar. Toda a equipe de saúde consegue falar aquela linguagem que está ali. E, além disso, toda a equipe de saúde é responsável dentro de um hospital pelo cuidado do paciente. Então, tem coisas que, como equipe, a gente pode mudar dentro da rotina do hospital. E a ideia era detectar essas possíveis mudanças. E, de novo, isso que a gente conseguiu coletar de informação é verdade para aquela realidade do IANSP, onde fez a coleta. Talvez, num hospital cirúrgico, isso tenha outro perfil, né? Outras coisas atrapalham ou ajudam o paciente a andar. Sei lá, tem medo de romper os pontos. Paciente cardiopata, né? Então, perfis diferentes vão gerar barreiras diferentes. Sim. Teve resistência da equipe da enfermaria? Porque existe, por exemplo, assim, é toda uma equipe envolvida no cuidado ao paciente idoso, e se fala muito também em risco de queda e riscos vários que estão presentes mesmo no paciente. Teve resistência? Então, por incrível que pareça, apesar de ser um critério de inclusão nosso do paciente no estudo, ele ser capaz de andar, né, com ou sem andador e bengala, isso não era um problema, e não ter nenhuma prescrição médica de restrição ao leito por algum problema, teve paciente que relatou nesse questionário que o médico orientou ele a andar o menos possível. Então, ainda isso existe. É estranho, né? Mas isso ainda existe. A gente não teve relato da enfermagem, que é quem cuida do risco de queda diretamente, né? Quem responde por isso dentro da rotina do hospital. Mas a gente teve o paciente relatos, né, do paciente de que médicos orientavam o paciente a não sair em demasia da cama. E isso comprometeu o estudo de vocês? Não, porque foi uma coisa pontual. Se eu não me engano, 1 ou 2 pacientes dos 68 que a gente estudou só que reportaram. Mas eu acho que não deixa de ser um alerta que a gente, como equipe, precisa educar todos os profissionais do mesmo jeito que a gente precisa ser educado para outros desfechos, né, do paciente, tipo dor. É uma coisa que o fisioterapeuta começou a se preocupar dentro do hospital há muito pouco tempo. Na minha formação, a gente nem pensava nisso, né? Que isso era uma coisa que precisava controlar para o paciente fazer a fisioterapia direito. Então, faz parte, eu acho, da nossa atuação profissional, numa equipe multi, como educar todos os profissionais em prol do cuidado do paciente. Então, se a gente acredita que o paciente se mexer é importante, e hoje a gente só não acredita, a gente tem evidência científica, a gente tem que disseminar essa informação para todos os profissionais envolvidos nesse cuidado, né? Então, também a ciência acaba ajudando nisso. Não é só o que eu acho, é comprovação científica, né? Avaliado por outros cientistas, né? Então, tem comprovação, tem evidência. Sim. Antes da gente ir para os resultados e para a conclusão do estudo, você citou essa questão do profissional que pediu para o paciente evitar caminhar. Eu vi isso como um problema. Você disse que não, que foi apenas 1 ou 2 casos. Mas vocês encontraram problemas ao longo do desenvolvimento do estudo? Porque uma coisa é você planejar a pesquisa no papel, outra coisa é levar ela para a vida real. Vocês tiveram alguma surpresa que vocês não estavam esperando? A gente teve, assim, quando uma enfermaria aceita que um estudo seja feito lá dentro, já existe uma vontade de gerar ciência dentro dessa unidade, né? Então, por isso que eu falei antes, uma coisa é a realidade real dentro dos hospitais, outra coisa é a realidade num ambiente controlado de estudo. Então, a gente sabe que, provavelmente, se a gente for replicar essa pesquisa, essa intervenção em outras unidades, em outras enfermarias por aí, talvez nem todos os profissionais, as equipes, aceitem fazer do jeito que a gente desenhou ali. Por isso que é importante hoje, uma coisa que está bem em voga na nossa área, e cada vez eu espero que esteja mais, são os estudos de implementação, que a gente chama, que é trazer as evidências científicas geradas no ambiente controlado de pesquisa para dentro da vida real, aonde vai ter paciente que não vai querer receber a cartilha como orientação. Isso aconteceu com a gente em poucos números. Eu não sei nem te falar exatamente, porque para ele entrar para o estudo, ele tem que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, e aí ele pode desistir, sim, a gente não teve desistência.
O que a gente teve foi ou transferência para UTI ou óbito, né, de perder o segmento do paciente. Mas a gente não teve desistência porque era uma intervenção tranquila, né? Mas pode acontecer dentro de um estudo, numa intervenção que incomode mais o paciente, dele desistir. Isso é ético, né? A gente tem que aceitar que é assim. Mas pode acontecer na vida real, nos ambientes reais, que outros profissionais se incomodem com aquilo por algum motivo, ou porque atrapalha a rotina. Talvez seja bom saber que o paciente está sempre no leito quando a pessoa precisa ir lá fazer a parte dela do trabalho. Então, pode ser que exista resistência. Mas eu acho que é tudo uma questão de educação, de tempo, sabe? Acho que na UTI, hoje, dificilmente... Talvez os outros profissionais não queiram ajudar na história da mobilização precoce, mas atrapalhar, eu acho que hoje já as pessoas entenderam que não é ético, porque aquilo faz mal para o paciente. Eu acredito que na enfermaria também deva existir, na maioria dos lugares, esse pensamento, e os que têm resistência vão entender ao longo do tempo que aquilo é para o paciente. Ali não é nada para a gente, né, para o profissional. A gente está lá prestando assistência a alguém, a um cuidado, né, o cuidado a alguém. Então, acho que pode acontecer, mas acho que é uma questão de tempo para as pessoas se acostumarem com uma nova rotina, assim, né? Não sei, não sei se eu não gosto de enxergar que vai ter gente com esse tipo de resistência. Nesse estudo em especial, não recebi nenhum tipo de relato desse caso. Assim. Que bom. Agora eu vou fazer uma pergunta que está na categoria do C. Tá. Se esse estudo tivesse acontecido, tivesse em andamento no momento em que começou a pandemia, ele teria sido possível? Bem mais difícil. Talvez a gente tivesse que adaptar a cartilha para mais atividades orientadas dentro do quarto do paciente, justamente por causa do isolamento respiratório, né? Então, o que a gente viu nesse estudo, que uma das coisas que com esse monitor de atividade física, que é o acelerômetro, uma das coisas que mais conta no quanto o paciente se mexe é caminhada. Subir degrau, subir escada. Então, a caminhada talvez seja uma das atividades mais importantes em manter o paciente ativo. Na pandemia, com isolamento respiratório, e não é só na pandemia, né? Eu trabalho hoje numa enfermaria, eu supervisiono estágio numa enfermaria respiratória, então tem muito isolamento respiratório por outros motivos além do Covid, o paciente fica confinado dentro do quarto. E aí a gente tem que encontrar outras estratégias com que ele se mexa dentro do quarto. Então, pensar em outros exercícios, outra prescrição, para ele se manter ativo dentro do quarto. É mais difícil? Com certeza. Porque tem o fator psicológico, né? Não é fácil ficar confinado. Quem precisou ficar isolado na pandemia sabe que não é fácil, né? Você nem precisou ficar isolado para saber que aquilo era sofrível, né? Então, isso é uma coisa importante da cartilha e que acho que boa parte, se não todo mundo que trabalha na assistência sabe. A gente tem que adaptar a intervenção para o momento do paciente. Então, se ele está em isolamento, ou de contato, ou respiratório, a gente tem que trabalhar com possibilidades dentro do quarto do paciente, né? Desde que ele tenha segurança de não cair, não se machucar e tal, e que ele tenha condição clínica, né? Que é o básico da prescrição do exercício dentro do hospital. Sim. Então, sim, é adaptável. Você já adiantou alguma coisa sobre os resultados do estudo, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais a respeito desses resultados. Tá. Então, o que foi mais legal nesse estudo é que só esse pedaço de papel, na verdade é uma folha impressa na frente e atrás, dobradinha assim, igual um cardápio de pizzaria, com orientação. Assim e assim. Na frente e atrás tem desenhinho, com as orientações dizendo qual é a importância do paciente se mexer. E quem trabalha em hospital sabe que nem todo mundo vem com esse chip de casa, as pessoas não pensam nisso, né? Tipo, existe uma cultura de eu estou doente, eu preciso ficar em quarentena, bem quietinho lá, esperando o meu corpo se recuperar. Não é assim, a gente já sabe, que, com evidência científica, que quanto mais a pessoa fica parada, é pior para a recuperação dela. Mas, então, além dessa parte de orientação, a gente tem lá 3, 4, 5 exemplos de atividades que o paciente pode fazer dentro do quarto ou no corredor da enfermaria. O que a gente encontrou? Que essa intervenção simples, que não durou 10 minutos da rotina de um profissional, né, o fisioterapeuta, quando ia lá atender, fez com que o paciente andasse mais passos por dia do que quem
não recebeu essa intervenção, só recebeu o cuidado de fisioterapia usual. Ficou menos tempo parado, que o monitor também mede isso, né, o tempo que a pessoa fica parada. Então, ela ficou menos, esses pacientes ficaram menos horas parados do que os pacientes controle, né? E, além disso, menos pacientes do grupo que recebeu a cartilha perdeu mobilidade durante a hospitalização. Então, como é que a gente tem certeza que isso aconteceu? Quando eu faço uma aleatorização dos pacientes, ou seja, eles internou lá o paciente do leito 1, ele foi sorteado para um grupo, o paciente do leito 2 foi sorteado para outro grupo. Quando eu não escolho para que grupo o paciente vai, em teoria, eu estou deixando homogêneas as doenças, as incapacidades, as limitações de todo mundo. Então, o que a gente tenta no ensaio clínico é ter certeza de que foi a intervenção, nesse caso, essa adição da cartilha, que fez diferença entre os grupos. Então, foi isso que a gente encontrou. Os pacientes que conseguiram receber a orientação da cartilha andaram mais passos por dia, passaram menos horas parados e perderam menos mobilidade naquela escala de mobilidade da DEME lá que eu falei para vocês. E também perderam menos força muscular. Tá? Então, foi um resultado super expressivo. O tamanho do efeito, né, que a gente chama, não foi imenso, mas já, assim, né, não foi uma super... o paciente não andou 10 mil passos a mais num grupo do que o outro, mas foi o suficiente para preservar a mobilidade e a independência funcional dos pacientes, que é super importante. E, além disso, da parte dos questionários, o que a gente viu... as principais queixas ou barreiras apresentadas pelo paciente é falta de espaço físico no corredor para andar, principalmente porque, em geral, tem muita maca estacionada no corredor e o paciente, tipo, a gente indo e voltando, o paciente não se sente seguro em andar no corredor. Outros pacientes que lá... Tinha alguns pacientes com DPOC, por exemplo, que infectaram, né, tiveram uma pneumonia associada a DPOC, precisam de O2, né, de oxigênio para andar. Eles não tinham um carrinho para carregar o cilindro fora do quarto, que é uma coisa simples, não é um Tesla, né, não é nenhuma alta tecnologia, é só um carrinho com uma rodinha, que é simples. Normalmente as engenharias do hospital fazem já ou compram, não é uma coisa cara. E se a gente tiver de uma enfermaria de 40 leitos, já ajuda bastante. Então, é um investimento muito menor do que manter o paciente mais tempo internado, ou precisar reinternar, ou precisar mandar para fisioterapia fora do hospital, né, referenciar, porque ele não consegue mais andar sozinho, porque ficou muito tempo parado na cama. E medo de infecção, pegar a infecção no corredor. Então, também é uma questão de orientação, né? Então, foi legal da gente detectar que são barreiras facilmente sanáveis, assim, né? Não é nada absurdo que uma boa reunião de equipe não resolva. Então, foi bem importante para a gente trazer essa discussão, né, entre os profissionais. Assim, o que é que a gente pode melhorar minimamente na infraestrutura, né, num país com tão pouco recurso para a saúde? É fácil, não é nada demais que a gente precisaria. É só prestar atenção que essas coisas existem. É só saber que existe para poder modificar. Sim. E voltando lá para a pergunta da pesquisa, o que motivou? Será que uma intervenção da fisioterapia pode melhorar a questão da mobilidade pós-internação? Qual foi a conclusão do estudo em cima desses resultados? Sim, pode e melhora. E não precisa de uma intervenção muito sofisticada, é uma coisa simples e é capaz de melhorar. O estudo foi feito com um rigor metodológico suficiente para trazer uma evidência científica de boa qualidade. E, mais que isso, foi interessante que, depois que o estudo saiu publicado, eu recebi vários e-mails de lugares do mundo todo, exagerei, né? Mas Estados Unidos, Espanha, Austrália, e vários estados aqui em São Paulo e outros hospitais aqui do estado de São Paulo, vários estados no Brasil e outros hospitais aqui do estado de São Paulo, me pedindo autorização para usar a cartilha, ou pedindo a cartilha traduzida, né? Porque ela está em inglês no artigo, em anexo lá no artigo,
para poder aplicar nos seus hospitais, porque é de muito simples uso, assim, sabe? Não precisa de um super treinamento da equipe, uma linguagem muito rebuscada. Qualquer paciente de qualquer nível social e educativo consegue entender a cartilha. E ela foi pensada para ser assim mesmo, para não ter uma linguagem muito rebuscada e nem tratar o paciente como vozinho, né? Que a gente sabe que não é o ideal na conduta clínica, né? Então, foi muito legal, eu fiquei bem feliz, né? Toda a equipe ficou super feliz com isso, e acho que a ideia é aprimorar. Então, se no seu estado o perfil, ou na sua realidade hospitalar, o perfil do paciente não se encaixa 100% nas orientações que a gente tem na cartilha, você pode adaptar aquilo para a rotina, para a possibilidade do seu hospital. E usar o instrumento na sua prática clínica com segurança, assim. A evidência que a gente tem gerada nesse estudo é que, sim, uma orientação simples é capaz de mudar desfechos ruins para o paciente, que custam, né, para o Estado, para o sistema de saúde e, principalmente, para o paciente, né, para a qualidade de vida do paciente. Então, estimulo vocês a darem uma olhada na cartilha e ver se aquilo pode ser adaptado na sua rotina, para quem se interessar e tiver na assistência, né, com esse tipo de perfil de paciente, para ver se é possível implementar na sua rotina e trazer mais uma opção de intervenção fisioterapêutica para os pacientes idosos hospitalizados. Esse estudo e o artigo, que, aliás, eu recomendo muito a leitura do artigo, porque eu sou jornalista, eu não sou da fisioterapia, e eu tive uma compreensão muito clara do que o artigo trouxe. Então, quem é fisioterapeuta, e é um artigo que eu imagino que seja também muito importante para outros profissionais da saúde, vale muito a pena ler. É muito interessante. Então, além da leitura da cartilha, se apropriar, ler, conhecer profundamente o artigo. É bastante interessante. E levando em consideração que tudo isso, mesmo numa leitura mais simples, e aqui você destrinchou cada parte desse estudo para quem está vendo e ouvindo a gente, o que você pode falar sobre a importância e a relevância da ciência para o profissional na prática diária dele? Olha, eu como pesquisadora e educadora, enxergo que a ciência não existe sem a assistência e vice-versa. Eu acho que a ciência tem uma romantização pelos profissionais, porque é uma linguagem difícil, estatística é difícil, é tudo em inglês. Mas eu acho que não devia ser assim, porque o que a ciência faz, na minha visão, é tornar a assistência viável e eficiente. Então, várias coisas que eu aprendi na minha graduação hoje não se usa mais, porque a ciência mostrou que a gente estava perdendo tempo fazendo aquilo, né, que não tem resultado no paciente. Então, eu entendo que a ciência faz a base, coloca os tijolinhos lá para a assistência brilhar, sabe? Eu entendo que o papel do cientista, pelo menos na área clínica, é mostrar intervenções, estudar se as intervenções fazem efeito para o paciente ou se é perda de tempo. Porque é isso, você usar de uma intervenção que é sabidamente não eficiente, você está perdendo o seu tempo e o do paciente, né? Isso não é legal para ninguém. Além da parte econômica e tal, que ainda é uma coisa que a gente está bem engatinhando, né? Que é fazer estudos de custo-efetividade, que eu acho que é um outro, junto com a implementação, um outro ramo novo de pesquisa na nossa área de saúde, que é muito importante, né? Porque o dinheiro está cada vez mais apertado. Eu entendo isso. Assim, a ciência tem que dar... O papel da ciência é dar respaldo para o que o fisioterapeuta assistencial faz efetivamente com o paciente. E eu sei que é difícil. Faz muitos anos que eu estou tentando aprender a fazer melhor. E é difícil consumir ciência. Mas eu acho que é uma coisa que, depois que você pega o jeito, se você se esforçar minimamente pegar o jeito, é tudo muito quadrado, né? Tem que ser, para os estudos terem o menor viés possível. Então, eu acho que é mais uma questão de medo, daquelas palavras difíceis, assim, né? E acho que é uma coisa que os pesquisadores também precisam melhorar, que é a sua capacidade de comunicação. Falar difícil não é falar bonito, né? É o contrário, bonito é quando todo mundo entende. Então, acho que
o papel da ciência é esse, assim, dar respaldo para o fisioterapeuta que está atendendo o paciente fazer o melhor trabalho possível, dentro do que a gente conhece até aquele momento, né? Porque a ciência está sempre evoluindo, nunca vai acabar o trabalho. Então, se eu tiver que passar um recado assim para alguém da assistência que tem medo de ciência, hoje existem muitos canais, inclusive esse aqui, né? Muitos acessos que a gente tem para tentar desmistificar um pouco isso. Assim, não é tão difícil quanto parece. É a mesma coisa quando o aluno de graduação chega no hospital, em qualquer área de estágio, que é um monte de sigla, um monte de nome que ele nunca ouviu falar. Ele fala, meu Deus, isso não é português, né? Eu não entendo isso aqui que eu estou lendo. E é uma questão de adaptação. Você vai lendo, você lê tanto aquilo que acaba entrando e fica automático. A linguagem técnica é a mesma coisa. Então, é só uma questão de ir atrás, assim, de procurar. Hoje tem muitos canais. E esse aqui é um que eu ouvi todos os episódios que estavam disponíveis e realmente é muito fácil o entendimento do que os pesquisadores fazem. E eu acho que é totalmente possível. Assim, é só uma questão de um esforço maior, como a gente tem quando a gente aprende, faz um curso novo, aprende uma técnica nova de assistência fisioterapêutica. Doutora Adriana, muito obrigada pela sua entrevista, por participar aqui do podcast e compartilhar com a gente todo esse conhecimento desse artigo. A gente vai deixar disponível na descrição do episódio o link, o acesso para o artigo. A gente vai deixar disponível o acesso para a cartilha, porque Ótimo. Agora todo mundo tem que conhecer essa cartilha. É importante que todo mundo conheça. Vamos deixar também, eu acredito que você tenha os seus contatos. Então, eu tenho, se quiser deixar meu e-mail lá, no artigo também tem, que eu sou a correspondente. Na descrição. Sim, pode. E eu agradeço muito, Mônica, essa oportunidade, essa visibilidade, né, que vocês estão dando para a gente que está na ciência ali, procurando meios de comunicação com quem está na assistência. Assim, eu acho isso muito importante. É uma via de mão dupla, né? A gente faz esse trabalho esperando que alguém use, porque também, né, só fazer para ter uma linha a mais no Lattes não serve de nada. Então, estou muito feliz com esse convite e com a iniciativa do CREFITO. E muito obrigada por me deixar à vontade. Eu não sou boa falando, né? Mas você foi muito clara, foi super claro. Fico feliz se eu conseguir ajudar alguém a repensar a sua prática clínica. O que o pesquisador quer é ver a sua pesquisa na rua, na mão das pessoas, exatamente. Né? Não é para ficar guardada na universidade, é para estar na mão das pessoas. Exatamente. Então a gente fica por aqui. Hoje encerramos mais esse episódio do podcast Momento Ciência do CREFITO 3, incentivando você, fisioterapeuta, você terapeuta ocupacional, a se apropriar da prática baseada em evidência. Até o próximo episódio.